Então, hoje eu tô aqui para compartilhar um pouquinho com vocês sobre as dificuldades que a gente passa na vida, sobre tribulações, sobre aflições. Eu sei que cada um tem o seu fardo, cada um tem os seus problemas, e quando a gente tá passando por eles, parece que nunca tem fim, parece que é o pior problema de todos e o maior de todos. Mas o que eu quero compartilhar hoje é um devocional que eu li. Eu uso esse livro aqui. É um devocionário de Spurgeon, Dia a Dia com Spurgeon, manhã e noite. E Spurgeon é conhecido como o príncipe dos pregadores, para quem não sabe. E esse livrinho aqui vem com devocionais para todas as manhãs e todas as noites. Então, 2 vezes por dia, a proposta dele é que se faça uma devocional e você possa aprender os ensinamentos que tem aqui com ele. Então, vez por outra, eu estou lendo. Ele sempre traz um versículo da Bíblia, um trecho na verdade, né? E ele desenvolve o pensamento dele em cima desse versículo e vem trazendo todos os ensinamentos. São reflexões pessoais que o Spurgeon teve naquela época, baseado num trecho das Escrituras, e traz muita lição. Então eu queria aproveitar o que eu tirei de lição com a reflexão que eu li nesse dia, foi no dia 8 de março, falando sobre tribulações e aflições da vida que todos nós estamos sujeitos a passar. Não só estamos sujeitos, como passamos. A gente encara dificuldades em diversas áreas da saúde, de relacionamento, familiar, de amizades, enfim, do trabalho, na igreja. Então, o fato de ser cristão não é sinônimo de ausência de sofrimento, ausência de tribulação, ausência de aflição. Muito pelo contrário, não é isso que a Bíblia fala, não é isso que nós vemos nos exemplos dos homens do passado, dos apóstolos, dos homens de Deus do século passado, por exemplo, e não é isso que a gente vê nos dias de hoje. E o texto ele está baseado em Atos 14, 22. Foi o trechinho que Spurgeon pegou para desenvolver esse pensamento, que diz assim: através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Eu não vou ler, mas sempre que eu baixar aqui a visão é porque eu tô com o livro aqui, passando em algumas partes que eu achei interessante, e tô com a Bíblia aqui do lado. Esse trecho dessa passagem diz respeito a tudo que Paulo passou, a ponto de ser apedrejado na cidade que ele estava. E se vocês olharem um pouquinho o capítulo 14, vai estar falando sobre isso. Um pouquinho antes, no versículo 19, diz: apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Imagina só que situação estava Paulo nesse momento, depois de ser apedrejado. E ali, naquela ocasião, Paulo e Barnabé tiveram que sair da cidade. Eles continuaram pregando a palavra do Senhor, mesmo em meio à perseguição, apedrejamento e tudo mais. E eles continuaram, além de pregar a palavra, fortalecendo os discípulos a continuarem firmes. Como diz aqui mais à frente, no versículo 22, que eles estavam fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecerem na fé. A gente pensa, né? Porque a gente não sabe o que é isso na nossa pele, a gente não sabe o que é ser apedrejado porque está pregando a palavra e ser perseguido a esse ponto. A gente vê isso muito constantemente nas notícias que a gente encontra dos nossos irmãos cristãos lá no Oriente Médio, por exemplo, e eles têm sofrido a esse ponto sim, a ponto de literalmente perderem suas vidas. E aí foi quando ele disse: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Nós cristãos passamos por tribulações, passamos por sofrimentos, passamos por aflições, muitas das quais a gente acha que chegou o nosso limite e não dá mais. E assim, em momento nenhum a Bíblia vem dizendo que Deus nos isentou de passar por situações como essa pelo fato de sermos filhos de Deus. Em momento nenhum a Bíblia diz isso. Então, a Bíblia ela não nos dá a promessa de sermos livres de doenças, de aflições, de tristezas, não agora, pelo menos enquanto a gente estiver aqui na Terra, porque a gente sabe que a nossa pátria eterna é no céu ao lado do Senhor para sempre. A gente tudo pode suportar por causa dele que nos fortalece, é assim que está lá em Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Talvez não seja bem o que se pensa e o que se é divulgado muito por aí a respeito desse versículo, porque um versículo antes, se você olhar, que é o 12, vai dizer assim:
Sei o que é passar por necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, em Deus, em Cristo, a gente pode passar por essas situações difíceis, principalmente difíceis. É difícil na bonança a gente parar para buscar o Senhor, digamos assim. A gente busca, mas cá para nós, vamos ser bem sinceros, quando o parafuso aperta é que a gente vai surgir momento de onde a gente não tinha para nós orarmos, vai aparecer tempo de onde a gente não tinha para a gente buscar o Senhor, nos quebrantar diante dele e pedir misericórdia a Deus. As provações e as tribulações fazem parte da vida do cristão. É através delas que nós somos não só provados, mas também aprovados. Tem uma música do grupo Logos que diz: Senhor, se por ti estou sendo provado, eu quero aprovado ser. Essas provações nos fazem crescer em Cristo, nos fazem crescer em comunhão com o Senhor, pelo menos deveriam nos fazer crescer em intimidade e comunhão com o Senhor. Porque ninguém nunca viveu sem problema, uma hora ou outra eles surgem. Jó passou por problema, e que problema Jó passou? Se você ler o livro de Jó, você vai ver, poxa vida, eu nunca passei 1% do que Jó passou. Por isso que eu acho bom ler essas biografias. Nos ensinam, sabe? A gente parece que fica mais confiante quando a gente aprende da vida da outra pessoa. Do que ela passou, do que ela suportou em Cristo e de como ela venceu. E uma coisa que eu achei interessante, que Spurgeon fala aqui, eu até vou ler esse trecho, é dizendo assim: note bem as biografias dos homens do passado, dos patriarcas, dos profetas, dos apóstolos, dos mártires, e descobrirá que nenhum daqueles de quem Deus fez vasos de misericórdia foi desviado do fogo da aflição. Então, se você parar para ver a história de cada um, você vai ver que todos eles passaram por aflições, passaram por problemas. E aí eu volto ao versículo do início para lembrar sobre o que a gente está falando. Através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Então, mesmo a tribulação estando no nosso caminho ao longo da nossa vida, a gente tem o conforto e o consolo de saber que Jesus passou por isso antes de nós. E nós temos o exemplo de Jesus que nos ensina como passar por todas essas tribulações. Nós temos a graça de Deus para nos apoiar, nós temos a presença dele constantemente conosco. Então Spurgeon termina a ideia dele dizendo que quando nós alcançarmos o reino, que é o versículo que diz, através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então ele fecha a ideia dele dizendo que quando nós alcançarmos o reino, todas essas muitas tribulações pelas quais nós tivemos que passar aqui na Terra vão ser mais do que compensadoras. Eu tenho um blog e tem uma frase que me acompanha já há muitos anos, desde que eu iniciei esse blog, e tinha um espacinho lá para colocar uma frase que você, no caso que eu mais gosto. É uma frase que eu coloquei quando eu criei meu blog e nunca mais tirei. Tudo passa a fazer sentido quando focamos na eternidade. Não é o aqui e o agora, é o reino, é a pátria celestial. O nosso objetivo final, é para lá que nós estamos caminhando. Então, a Bíblia nos promete a vida eterna ao lado de Cristo Jesus, ao lado de Deus para sempre, para aqueles que forem alcançados pelo Senhor, para aqueles que forem regenerados pelo Senhor. Tudo passa a fazer sentido quando a gente foca na eternidade. Eu até quero ler um versículo que eu anotei aqui, pesquisei alguns versículos falando sobre isso na Bíblia. 2 Coríntios 4, 16 e 17. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, isso é maravilhoso. Olha como ele trata os nossos sofrimentos aqui na Terra. Os sofrimentos leves e momentâneos. Os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3 diz assim:
Meus irmãos, considerem motivo de muita alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Mesmo a gente passando por dificuldades, que a gente possa ter em mente que antes de nós, homens e mulheres de Deus passaram por isso, o próprio Jesus passou por isso. Se nós estamos sendo provados agora, eu creio que é para sermos aprovados pelo Senhor. Uma frase que é até clichê, que muitos falam é: nunca pergunte a Deus o porquê, e sempre o para quê. Então, quando você pergunta para que eu estou passando por isso, é como se você estivesse perguntando: Senhor, o que é que o Senhor quer me ensinar com isso? Porque eu não vou questionar Deus porque eu estou passando por uma doença, porque eu estou passando por um momento de luto na família, porque eu estou passando por dificuldades no trabalho. Ele é Deus, ele permite o que ele quer permitir nas nossas vidas. A nós cabe vivermos na completa dependência do Senhor, com os olhos fixos na eternidade e caminhando para lá, que é a nossa pátria. Por isso que, através de muitas tribulações, é que nos importa entrar no reino de Deus. Não sei se esse vídeo ficou longo, mas era essa reflexão que eu queria trazer. E eu não sei se você já passou, está passando por problemas difíceis, e se não está passando, nem ainda passou, eu não estou falando nada além do que a Bíblia fala, é que uma hora ou outra você vai passar, uma hora ou outra eu vou passar. E a diferença é que nós temos a esperança em Deus. Essas leves e momentâneas tribulações e aflições, já está dizendo, né, momentâneas, elas vão passar. E nós sairemos dela, assim eu creio, mais fortes, não nós mesmos, fortes por nós mesmos, mas fortes em Deus que nos fortalece, em Cristo que nos fortalece. Se você gostou dessa reflexão, curta esse vídeo e compartilha com as pessoas também que você conhece. Esse vídeo está sendo o primeiro vídeo que eu estou gravando após ter completado 1000 inscritos aqui no canal do YouTube. E eu estou muito feliz por isso, muito mesmo. E espero que mais 1000 venham por aí, se Deus quiser, e que essa família só aumente. Então, se inscreve aqui no canal para ficar acompanhando os vídeos que eu sempre vou postar. Eu vou tentar gravar mais vídeos assim das reflexões que eu faço, porque realmente tem vezes que eu leio determinada coisa e não queria guardar só pra mim, entende? Era isso que eu tinha pra falar. Fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.